Boa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Boa noite, grupo de oração Boa Nova. A paz de Jesus e o amor de Maria. Meus amados irmãos, como todos bem já sabem, a nossa passagem hoje em Marcos 4, de 35 a 41. À tarde daquele dia, disse-lhes: passamos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tormenta e lançaram as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sob um travesseiro. Eles acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e surgiu-se grande bonança. Ele disse-lhe: Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Esta passagem nos relata, de que os discípulos estavam com Jesus ali na barca e de repente, houve uma ventania, uma tempestade e aquele vento começou a jogar água, dentro do barco, e eles ficaram com medo. Jesus, se encontrava descansando e eles ficaram com medo e começaram a gritar, despertaram o Senhor, chamaram o Senhor, para que o Senhor viesse em socorro deles, para que o Senhor viesse fazer algo, para que aquela tempestade se acalmasse. E assim Jesus o fez. Interessante que começa falando, que Jesus convidaram eles para passar para o outro lado, E hoje, trazendo para nossa história, muitas vezes nós estamos estacionados, parados, nos medo. E muitas vezes, diante de tantas coisas que têm nos acontecido, nós ficamos sufocados, nas tempestades da vida. Nós vamos nos enchendo de pavor, de ódio, de revolta, de angústia, e esquecemos que Jesus está no nosso meio, que Jesus está no nosso barco da vida, Nós não estamos sozinhos, que muitas vezes também é necessário nós gritarmos, chamarmos o Mestre. Ele não se encontra dormindo, ele se encontra vivo, mas muitas vezes é necessário que eu e você gritamos, chamamos ele, despertamos: Senhor, olha a minha situação. E como eu posso despertar o Mestre, vindo ao meu socorro? Fazendo uma boa confissão, fazendo um jejum, indo à Santa Missa, rezando o rosário, Se não for possível rezar o rosário, pelo menos um terço, Despertando ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Isso é um modo de nós gritarmos, chamando o Mestre: Senhor, olha a minha situação. Senhor, eu te suplico em meio a esta confissão. Eu te suplico em meio a este jejum, em meio a esta Santa Missa, Senhor. Vem, Senhor, ao meu socorro. Eu me encontro, aflito,
com medo, angustiado. Tantas coisas têm acontecido, Senhor, e nós estamos te clamando, nós estamos te suplicando, Senhor. Venha acalmar a nossa tempestade, venha acalmar, Senhor, essas tormentas que tem, né, deixado teus filhos angustiados. Diante de tantas coisas, nós temos que clamar ao Senhor para que Ele venha ao nosso socorro. Quando nós, amados irmãos, clamamos ao Senhor com sinceridade, nos colocamos na presença dEle, reconhecendo toda a nossa miséria e reconhecendo que Ele é o Deus único e verdadeiro, que está vivo, Ele vem ao nosso socorro, Ele acalma a nossa tempestade. De que forma o Senhor acalma nossa tempestade? Ele nos dá tranquilidade no coração, Ele nos dá paz, Ele nos enche de confiança, porque quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, quando nós nos deleitamos no Senhor, mesmo diante de uma tempestade, de uma ventania, diante de uma enfermidade, diante de uma tribulação que seja, eu não sei, amados, o que você está passando, mas o Senhor sabe. E quando nós deixamos, clamamos a Ele, deixando que Ele esteja no barco da nossa vida, Ele nos concede essa graça da tranquilidade, Ele nos concede a graça de ficar em paz comigo, consigo e com Jesus. O interessante é que eles gritaram, Mestre, não te importa que pereçamos? Claro que o Senhor, Ele preocupa com cada um de nós. Claro que o Senhor, Ele preocupa, e quando nós sofremos, o Senhor sofre conosco. É claro que Ele tem essa preocupação, mas Ele nos dá meios para clamarmos a Ele. Ele nos dá meio para que nós chamamos, Ele em nosso socorro, em nosso auxílio. Também me chamou muita atenção, no versículo 40, Ele disse-lhes: como sois medrosos e ainda não tendes fé. O Senhor falou para eles, que o medo estava atrapalhando eles, a confiar em Jesus. E muitas vezes o medo nos impede de viver a nossa fé. Muitas vezes o medo nos impede de viver a nossa confiança, mesmo diante de qualquer tempestade, de qualquer tribulação. Nós não podemos perder a nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que ser confiante, em Cristo Jesus. E também lá no 41, no finalzinho, eles cochichavam entre si, e se perguntavam: quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é este? É Jesus, o Nazareno. E muitas vezes nós também parecemos não saber quem é Jesus, porque quando a tribulação bate na nossa porta, a nossa tendência é fraquejarmos, A nossa tendência é ficar com medo, é perder a fé, é ficar atribulado. Não, nós temos que ter esta certeza, conhecer verdadeiramente quem é este Jesus. Este Jesus é aquele Jesus que ressuscitou Lázaro. Este Jesus é aquele Jesus que deu ordem ao vento a se cessar, que ordenou silêncio, para que aquela tempestade se calasse, aquele vento cessasse, aonde veio a grande bonança. É este Jesus que nós estamos clamando nesta noite. É este Jesus que nós colocamos na nossa vida diante das nossas lutas, diante das nossas tempestades. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu não sei o que vocês estão passando, mas o Senhor sabe. E diante do que você possa estar vivendo nesta noite, você que está ouvindo
esta pregação, você saiba, meu amado irmão, que dentro do teu barco, Jesus ele está. E ele não se encontra dormindo. Ele se encontra dentro do teu barco, esperando que você o chama. Ele está dentro do teu barco. Ele está vendo a tua situação. Ele sabe tudo que você tem passado. Mas é necessário que você chame ele. É necessário que você convide ele para sentar do teu lado e escutar o que você tem a dizer para ele. É necessário que você também, meu amado irmão, depois de chamar Jesus, falar para Jesus, escutar o Senhor, o que ele tem a dizer para você, o que o Senhor tem a te orientar. Escutar o Senhor, pedir a ele discernimento, porque muitas vezes nós estamos pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, mas nós não escutamos a ele, o que ele tem a nos dizer, o que ele tem a nos direcionar. Amados irmãos, eu convido a você a colocar mesmo tudo nas mãos do Senhor e ter essa confiança, essa certeza de que Jesus está no barco da sua vida. Por maior que seja a sua tempestade, ela não é maior do que Jesus. Por maior que seja aquilo que você tem vivido, talvez você tenha chorado noites e dias, mas estas lágrimas, elas não são maior do que o Mestre. Essas tribulações, elas não são maiores do que uma gota preciosa do sangue de Jesus. Eu convido a você, meus amados irmãos, a se colocar na presença de Jesus e clamar a ele, despertar a ele na oração, despertar a ele num louvor, despertar a ele cantando e glorificando a ele, exaltando a ele, porque ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda honra, de toda glória. Amém, aleluia.